Bom, continuando os vídeos sobre educação, tem um tema que eu venho pensando bastante, que seria como a direita perdeu espaço na educação, ou como a direita perdeu um certo protagonismo. Então, há uma tendência no campo da educação, principalmente do movimento de direita, de falar que a educação ela é de esquerda, os professores são de esquerda, mas afinal, como se dá esse processo? Bom, o primeiro ponto que é preciso entender é que a forma estrutural de educação que nós tivemos, primeiramente jesuítica, trazida pelos portugueses, ela era uma educação católica, por assim dizer, né? Jesuítica, que tinha o Ratio Studium. Então era muito pautada na religião, e a religião por si só não se agrega nos movimentos de direita e esquerda. É importante entender também que direita e esquerda são conceitos recentes da Revolução Francesa. Então, entender o processo de educação é preciso voltar bem antes disso, lá na época medieval, por assim dizer, em que a educação se dava de uma forma minoritária para pessoas que haviam condições materiais, né, e aí lords, né, chefes de principados, que podiam pagar para mestres ensinar os seus filhos a ler e a escrever. Outra instituição que tinha, de certo modo, um conhecimento seria a igreja, onde era bem restrito aos seus membros. Então, se observarmos, a forma de educação sempre esteve ligada a questões materiais, né, de quem tinha mais condições. Esse cenário vai mudar, de certo modo, durante a Idade Moderna, com Comênios, que por muitos é considerado o pai da pedagogia moderna, que vai estruturar um pouco da pedagogia que nós temos hoje, que é basicamente um professor para vários alunos, incluindo as mulheres também, para participar das aulas, e a questão da seriação por idade, né, então por proximidade. Os alunos eles aprendem mais durante seus iguais, a questão do silêncio em sala de aula, dentre outros. E é bem interessante na didática magna do Comênios é que ele vai fazer meio que um suplício, vai suplicar para os chefes de estado das províncias que eles tomassem partido da educação, então que eles tivessem mais interesse com a educação porque está diretamente ligada às condições do povo. Então, para eliminar a pobreza, a questão das desigualdades, era importante que o povo em geral, daquelas províncias, daqueles condados, estivessem pelo menos um mínimo de escolarização. A partir disso, é preciso entender a educação justamente como um direito, né? Um direito conquistado, não foi um direito ganho. E desse ponto eu retorno à seguinte questão: a direita perdeu espaço no campo da educação? Na verdade, sim e não. Ela perdeu espaço no campo teórico, mas a direita ainda tem um grande espaço no campo da educação, vinculado tanto à pedagogia tradicional, católica, como na própria pedagogia nova, por assim dizer, uma vez que o movimento escalonovista foi trazido por um movimento liberal, advindo da modernidade, trazido da Europa. Então são conceitos que vêm advindos, né, justamente de movimentos do capitalismo. Por isso que a nossa forma de educação está muito ligada também a modelos econômicos. Desse modo, faz-se necessário entender que a escola como instituição está vinculada a uma sociedade. Então, entendendo a escola como parte da sociedade, a gente entende que os modelos econômicos também influenciam. Então, é de se pensar que tipo de população se quer formar, que tipo de mentalidade. E aí, dando um salto, né, nos anos 60, a gente vai ter, por exemplo, a pedagogia tecnicista, que vai justamente entender esse lado técnico, né, uma educação mais voltada para a industrialização, para o mercado de trabalho, e não propriamente dito para uma emancipação. Então, entende-se que não basta apenas ler e escrever, mas é preciso que saibam operar, de certo modo. Então, com o tempo, a educação vai sofrendo diferentes alterações, e o campo da direita está mais ligado do que propriamente o da esquerda, por assim dizer, visto que os nossos currículos e a nossa educação é voltada para um modelo capitalista. Logo, os nossos conteúdos, as metodologias são muito voltadas para esse campo. Então há muitas críticas à BNCC, ao currículo único, dentre outros, que pertencem justamente a uma linha voltada para essa pedagogia, não necessariamente tecnicista, já que há um grande embate, mas uma pedagogia mais tradicional, com essa visão do professor no centro, os alunos que não têm conhecimento, a importância dos conteúdos. E aqui nesse ponto, não estou falando que necessariamente os conteúdos sejam algo negativo, pelo contrário, eles são muito importantes, mas uma certa valorização dos conteúdos acima de uma educação voltada para a emancipação, para sujeitos críticos, para cidadãos, é fundamental, uma vez que os conteúdos por si só vão atender não só a um modelo, mas também vão atender à emancipação e o desenvolvimento do sujeito.
Então, o que acontece na verdade é que o modelo econômico vai influenciar bastante na forma em que se vê a educação. No sentido de que quem tem o conhecimento vai exercer poder sobre aqueles que não possuem o conhecimento e cria uma ideia de inferioridade entre pessoas. E isso vai justamente justificar a questão das diferenças sociais. E aí vai entrar, por exemplo, a questão da meritocracia, que vai entender que as pessoas partem do mesmo ponto de partida, mas as pessoas têm diferentes condições sociais que vão dificultar ou melhorar essa questão da própria aprendizagem. E aqui eu justifico justamente a minha pergunta: a direita perdeu espaço no campo da educação? Não, porque de certo modo a herança que nós temos dos movimentos da própria educação no Brasil se deu de uma forma colonizadora, né? Então, as formas de educação jesuíticas, católicas, depois temos movimentos liberais, neoliberais, vão ter grande influência no campo da educação justamente dada ao modelo econômico, mas de certo modo ela perdeu também espaço no campo teórico, uma vez que hoje uma defesa de uma educação voltada a movimentos de direita está muito entrelaçada também com educações que sejam seletivas e segregárias. E hoje esse tipo de discurso acaba caindo em desuso, mas ainda ocorre de formas sutis e às vezes, de certo modo, nem tão sutis assim. Mas, bom, o vídeo está ficando um pouco grande, eu encerro por aqui. Espero que tenha trazido algumas informações interessantes, esclarecido algumas dúvidas. E aqui eu termino parafraseando que esse é justamente o pensamento meu. Não necessariamente ele está correto, mas é a forma em que eu enxergo a educação em si. E é isso. Valeu!